Eu vou esperar outra ordenança para não cometer o mesmo erro que eu cometi. Se o Senhor nos mandar ir para a cidade, iremos. Se o Senhor nos mandar ir para o deserto ou para um outro deserto, nós iremos. E assim estamos aqui. Como eu falei, eu venho de uma escola onde há muita ignorância, não há muito conhecimento da palavra de Deus. Então, quando eu saí com a mesma ignorância. E eu me chamava de pastor. Pastor. Durante 2 ou 3 anos, eu fui pastor, me chamavam de pastor. Foi assim que eu estava a fazer 40 dias de jejum. Eu estava fechado durante 40 dias. Só tomava aqui sangue, não ia pregar, não saía fora, tudo fazia lá dentro. E veio um pastor, hoje também ele é apóstolo, chamado Kid. Esse Kid é um jovem da Assembleia de Deus que nos conhecemos naquele tempo, quando eu estava na IURD. Ele também depois saiu, foi abrir o ministério dele, mas na altura ainda estava na Assembleia de Deus. Eu estava no quarto e ele veio na minha casa. E eu vivia com um jovem dentro da minha casa, um membro. E ele falou que eu queria falar com o pastor. E ele disse, não, pastor, não está recebendo ninguém. Mas ele insistiu, disse que tinha uma revelação da parte do Senhor. E assim o rapaz me chamou, eu saí fora. Um velho amigo. E ele levantou-se e disse, assim diz o Senhor, tu não és pastor, tu és apóstolo. O Senhor vai te usar, vai te levar para as nações, para pregar o evangelho como apóstolo. Eu falei, amém. Mas eu venho também de uma escola em que não acreditávamos e até hoje, graças a Deus, isso me ajudou também, né? Porque quando nós saímos, a gente desconfia de tudo. Eu não disse sim de todo o meu coração, porque eu queria saber se era um Deus. E ainda bem que estava num propósito. E eu fui orar, Senhor, será que isso que esse irmão falou é verdade? E Deus me deu uma revelação, aonde ele me falava assim, a respeito de Jesus Cristo, que era sumo sacerdote e apóstolo das nossas confissões. Mas eu até tenho me chamado como incrédulo. Deus, quando me dá uma revelação, eu não parto logo. Eu ainda parto para o segundo sinal, como Gideão. E eu ainda orei, não, Senhor, se o Senhor está me falando, mostra-me outra vez. Deu-me outra revelação, onde Jesus chamou os discípulos e deu-lhes o nome de apóstolos. Então, desde aquele dia assumi que eu era apóstolo. E muitos me têm questionado, quem te ungiu como apóstolo? Quem te consagrou como apóstolo? E eu tenho lhes respondido que é um erro grave as pessoas acharem que os ministérios é Deus que dá. O homem nasce pastor, o homem nasce apóstolo, o homem nasce profeta, o homem nasce evangelista e o homem nasce mestre ou doutor. Existe o ministério da igreja, que a igreja ele consagra as pessoas como os diáconos, obreiros, presbíteros, bispos. Sim, mas esses 5 ministérios, esse é o chamado de Deus, é o ministério de Deus. A pessoa já nasce isso e mais tarde vai se manifestar. Então, eu não precisei de alguém me consagrar como um apóstolo. E assim eu avancei com a consagração do Espírito Santo.